Imagine uma ilha isolada, cercada por águas geladas, correntezas perigosas e vigilância constante. Nela ergue-se uma prisão de segurança máxima que, por quase 30 anos, abrigou os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Estamos falando de Alcatraz, também conhecida como A Rocha. Localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia, Alcatraz começou como uma fortaleza militar, mas em 1934 foi transformada em prisão federal. Lá ficavam homens que causavam problemas até dentro de outras prisões. Assassinos, mafiosos, assaltantes de banco e figuras lendárias como Al Capone. Mas o que tornava Alcatraz tão temida não era apenas os muros altos e os guardas armados. Era o próprio isolamento. As águas em volta da ilha são geladas, com correntes fortes e imprevisíveis. Fugir dali parecia impossível. Muitos tentaram, mas nenhum foi oficialmente bem sucedido. Pelo menos até a noite de 11 de junho de 1962, quando 3 homens desapareceram e até hoje não se sabe ao certo o que realmente aconteceu com eles. Os protagonistas desta história pareciam saídos de um filme, mas eram bem reais. O primeiro deles era Frank Morris, um homem inteligente, com um QI muito acima da média. Desde cedo, ele se envolveu em crimes e passou por diversas instituições correcionais. Mas o que mais chamava a atenção em Frank não era só sua mente afiada, era a sua obsessão por escapar. Ao lado dele estavam os irmãos Johnny e Clarence Angley, criados na zona rural da Geórgia. Eram nadadores experientes, acostumados desde criança a mergulhar em águas geladas. Juntos, os 3 compartilhavam um passado de fugas frustradas e prisões de segurança máxima. E foi em Alcatraz que seus caminhos se cruzaram, e o plano mais ousado começou a tomar forma. Os 3 se conheceram dentro da prisão e rapidamente começaram a traçar um plano detalhado, paciente e extremamente calculado. Eles sabiam que não poderiam contar com a sorte. A única chance de sair vivos de Alcatraz era confiar na inteligência, na criatividade e no trabalho em equipe. O tempo jogava contra eles, mas dia após dia, escondidos da vigilância dos guardas, eles transformavam objetos comuns em ferramentas de fuga e durante meses prepararam o cenário para uma das maiores fugas da história dos Estados Unidos. O plano de Frank Morris e os irmãos Angley colocaram em prática era tão engenhoso que até hoje impressiona investigadores e historiadores. Tudo começou com algo aparentemente simples: abrir um buraco na parede da cela. Mas imagine fazer isso sem ferramentas apropriadas, em uma prisão vigiada de dia e de noite. Eles usaram colheres roubadas do refeitório, afiadas em peças metálicas da prisão e um motor improvisado de aspirador para ventilar o túnel. Atrás da parede de ventilação de cada cela havia um corredor de manutenção. Era por ali que pretendiam escapar. Mas para ganhar tempo e não levantar suspeitas, criaram cabeças falsas de papel machê, com cabelo humano retirado da barbearia da prisão. À noite, colocaram essas cabeças nas camas, cobrindo os corpos com cobertores, enganando os guardas durante as rondas. Enquanto escavavam, também coletavam capas de chuvas, mais de 50, que seriam transformadas em uma jangada improvisada, e coletes salva-vidas. Tudo isso feito à mão, escondido em uma área restrita no topo do bloco de celas, onde os presos não deveriam ter acesso. O plano exigiu meses de trabalho em silêncio, precisão e nervos de aço. Eles não tinham margem para erro. E então, na noite de 11 de junho de 1962, tudo estava pronto. Era hora de arriscar tudo e tentar o impossível. Era a noite de 11 de junho de 1962.
As luzes se apagaram na prisão de Alcatraz por volta das 21h30. Os guardas faziam suas rondas como de costume, sem desconfiar que 3 presos estavam prestes a tentar o impossível. Frank Morris e os irmãos Angley retiraram cuidadosamente as grades falsas das paredes e entraram nos túneis de ventilação. Passaram pelos corredores de manutenção, escalaram canos de esgoto até alcançarem o telhado da prisão. Tudo isso sem serem vistos, enquanto os guardas acreditavam que eles ainda estavam dormindo em suas camas. Do telhado, desceram silenciosamente pelos fundos do prédio até uma área fora da visão das torres de vigilância. Ali, em um espaço escondido, haviam escondido a jangada feita de capas de chuva. Inflaram o equipamento e partiram em direção à escuridão da Baía de São Francisco. Quando os guardas fizeram a contagem pela manhã, os 3 estavam dormindo. Mas, ao se aproximarem das celas, notaram algo estranho. Um dos guardas tocou a cabeça de Frank e ela rolou pelo chão. Era falsa. O alarme soou. A maior caçada da história de Alcatraz havia começado. Assim que a fuga foi descoberta, a prisão entrou em alerta máximo. Barcos de guarda costeira, helicópteros e mergulhadores vasculharam cada centímetro da Baía de São Francisco. As autoridades tinham uma certeza: ninguém conseguiria nadar por aquelas águas e sobreviver. No dia seguinte, pedaços da jangada improvisada foram encontrados boiando perto da costa. Também encontraram um colete salva-vidas rasgado e objetos pessoais dos fugitivos, mas nenhum corpo apareceu. O FBI assumiu a investigação, que durou mais de 17 anos. Durante esse tempo, analisaram cada pista, cada relato de possível avistamento. Oficialmente, a conclusão foi a mesma desde o início. Os 3 teriam morrido afogados na tentativa de atravessar a baía. Mas havia um problema. Não existia nenhuma prova concreta desta teoria, nem corpos nem sinais definitivos de afogamento. E à medida que os anos passavam, relatos estranhos começavam a surgir. Familiares dos irmãos Angley afirmaram ter recebido cartões de Natal sem assinatura e ligações anônimas. Alguns disseram que os irmãos foram vistos vivos no Brasil. E o mais surpreendente, em 1975, uma foto misteriosa apareceu, mostrando 2 homens muito parecidos com Johnny e Clarice, vivendo em uma fazenda rural no interior da América do Sul. Com o passar dos anos, o mistério só aumentou, e onde faltava resposta oficial, sobraram teorias. Muitos acreditaram que os fugitivos morreram afogados, como diz o relatório do FBI. Mas outros estão convencidos de que eles escaparam com sucesso e nunca mais foram capturados. Em 1963, um investigador particular divulgou uma foto antiga, que teria sido tirada no Brasil, mostrando 2 homens idosos muito parecidos com os irmãos Angley. A imagem teria sido entregue por um antigo amigo da família, e a localização exata da foto nunca foi revelada. Em 2013, o canal History exibiu um documentário mostrando que novas evidências indicavam que os irmãos poderiam ter fugido para o sul dos Estados Unidos ou América do Sul. A produção também reforçou que Angley tinha família na Flórida, com conexões em países latinos, incluindo o Brasil. Mas o momento mais surpreendente veio em 2018, quando uma carta anônima chegou ao FBI, supostamente escrita por John Angley. Nela, ele dizia, abre aspas, "Meu nome é John Angley. Eu escapei de Alcatraz em 1962 com meu irmão Clarence e Frank Morris. Estou com 83 anos. Tenho câncer. Se disserem que posso receber tratamento, contarei tudo." O FBI analisou a carta, mas nunca confirmou sua autenticidade. Mais uma vez, o caso foi arquivado, sem respostas definitivas. A fuga de Alcatraz continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. 3 homens,
armados apenas com a inteligência, coragem e muita paciência, desafiaram o impossível e desapareceram sem deixar rastros. Até hoje ninguém sabe ao certo se eles morreram afogados naquela noite gelada ou se conseguiram enganar todo o sistema e viverem o resto das vidas em liberdade. O que sabemos é que nenhuma prova definitiva jamais foi encontrada, e por isso essa história continua viva e ainda mais fascinante com o passar do tempo. E você, o que acha? Eles escaparam ou morreram tentando? Se você gosta de histórias reais, misteriosas e surpreendentes, se inscreva no canal Curiosidades com Ferraz, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama um bom mistério. Até o próximo vídeo, onde a realidade sempre supera a ficção.